Que o Red Bull havia recusado a última proposta do Palmeiras por Arthur, você já sabia desde o vídeo dessa terça-feira. Mas, nesse vídeo aqui, quero contar se existe chance de um negócio melar de vez. Bora te atualizar também sobre Luan Pérez e Lucas Veríssimo, zagueiros pretendidos por clubes brasileiros. Será que eles podem pintar por aqui? Falo também sobre o dia D para Jamerson, lateral esquerdo do Guarani. Conversei com o Palinha, que é o empresário dele. Quero te atualizar também sobre o zagueiro do São Paulo, ou melhor, o zagueiro com quem o São Paulo negocia. O tricolor já escolheu o seu alvo. Já o Flamengo pode ter Cristiano Ronaldo, de acordo com um torcedor ilustre do rubro-negro. Fala ainda sobre o presidente do Bahia, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, também tive um blog no Yahoo e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, de bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que sempre prepara de segunda a segunda boas cotações. Nessa quarta-feira, por exemplo, tem Copa do Nordeste, semifinais com cotações bem legais. O empate entre Fortaleza e Ceará paga R$ 3,22. Já a vitória do Sport contra o ABC garante R$ 1,53. Na Copa Verde, Goiás e Cuiabá com empate a R$ 3,15. Remo e Paysandu fazem outro clássico gigante, empate a R$ 3,44, isso sem falar dos dois jogos do Campeonato Catarinense. Para apostar no XBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de informações e a primeira é importante. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte da CBF e ela assegurou que a entidade não vai estender o prazo de inscrições para todos os clubes. A janela se encerra na próxima terça-feira e havia um movimento entre alguns dos principais clubes do Brasil para que essa janela ficasse aberta até 20 de abril. Não vai acontecer. As únicas exceções são os times nas finais dos campeonatos estaduais. Bora falar sobre o Botafogo. André Mazzuco, executivo de futebol do clube, afirmou que o Botafogo pode contratar mais um ou dois jogadores ainda nessa janela de transferências. O Matias Rojas é um alvo do Botafogo, mas só para metade do ano. O meio atacante paraguaio que joga na Argentina e que tem deixado boa impressão. Bora falar sobre o Santos. No último domingo, o técnico Odair Hellmann praticamente descartou a chegada do zagueiro Merola, mas Peixe tem conversas avançadas para assinar um pré-contrato com um atleta que não ficará no Huracão. O vínculo se encerra em 30 de junho. Bora falar também sobre o Red Bull Bragantino, que vai comprar Henry Mosquera. Esse atacante tem 21 anos de idade, é colombiano e atua no Envigado. O Red Bull vai gastar algo na casa dos 2 milhões de dólares e venceu a concorrência do Cruzeiro, que também o tentou nos últimos dias. Por falar em Red Bull e time mineiro, Eduardo Sacha está muito perto de virar reforço do Red Bull, jogador que virá do Atlético, negócio de 4 milhões de reais. O Sacha vai ter direito a um belo contrato no que diz respeito a tempo. Ele até vai ganhar menos no Red Bull Bragantino, mas vai ter um vínculo mais longo. No Galo, seu contrato se encerra na metade do ano que vem. No Red Bull Bragantino, ele vai ter contrato até dezembro de 2025. Para fechar o giro de notícias, queria contar que o Atlético Paranaense está emprestando o volante uruguaio Pablo Siles à Chapecoense. Atleta que havia custado 3 milhões e meio de reais e que na temporada passada jogou a Série B pelo Cruzeiro. E esse papo de Cristiano Ronaldo no Flamengo. Atacante português que ganha 92 milhões de reais por mês no Al Nassr da Arábia Saudita. Apesar das cifras, o cantor Naldo Beni, que afirma ser amigo do CR7, jurou em entrevista num podcast ao Denilson no início dessa semana que está trabalhando para convencer o CR7 a se tornar jogador do Flamengo. O Naldo respondeu da seguinte maneira, abre aspas, o meu parceiro Marcelo, lateral esquerdo que hoje é do Fluminense, que me apresentou o Cristiano Ronaldo. Eu já estou preparando para trazer ele para o Flamengo. Vocês vão ver. Eu quero desenrolar isso aí e essa é nova, ninguém sabe. Denilson, bem ao seu estilo, começou a tirar sarro e dar risada. O Naldo respondeu o seguinte, tá duvidando de mim? Depois o Naldo até explicou
que vai tentar usar todo o seu poder de convencimento, enfim, não há a menor possibilidade. O torcedor do Flamengo não deve se iludir. O rubro-negro tem encontrado dificuldades para trazer até reforços muito mais baratos. Até que os únicos contratados para a temporada, o Ayrton Lucas, que já estava por empréstimo, e o volante Gerson, que até agora ainda não conseguiu jogar bem. Tem também um acordo com Agostinho Rossi, que passa a ser goleiro do Fla a partir da metade do ano. Bora de informação exclusiva, Guilherme Belintani, presidente do Bahia, foi procurado nos últimos dias por gente ligada à Inter de Limeira, clube tradicional do futebol paulista. A ideia é tentar convencer o Belintani a se tornar dono da SAF da Inter de Limeira. Conversei com o Guilherme Belintani antes de gravar o vídeo para perguntar sobre essa negociação. Antes, só mais detalhes do que me contaram. Essa pessoa me afirmou que o Belintani é hoje um dos maiores empresários do Nordeste, com várias empresas extremamente bem-sucedidas. E o fato dele já ter uma experiência na transformação de um clube em SAF, no caso do Bahia, clube do qual ele é presidente, isso teria estimulado algumas pessoas na Inter de Limeira a convidá-lo a participar do projeto. Perguntei para o Belintani, e aí Belintani, é verdade que você vai virar o dono da SAF da Inter de Limeira? O presidente resolveu sair pela tangente e respondeu o seguinte, abre aspas, a Inter está começando a analisar o processo de SAF e me pediu informações. Foi apenas isso, uma conversa de alto nível. Só para contextualizar, a Inter de Limeira faz parte da elite do futebol de São Paulo desde 2020 e disputa nessa temporada a Série D do Brasileiro, tentando voltar para a terceira divisão nacional. O São Paulo pode nem confirmar, mas o alvo para a zaga do tricolor é Bernardo Chapo, zagueiro de 24 anos de idade, que pertence ao Ituano. Dias atrás ele foi oferecido ao São Paulo. O tricolor investigou, analisou, estudou e decidiu comprá-lo. O Ituano deixou bem claro desde o princípio que o empréstimo está completamente descartado. E é em cima da negociação de compra em definitiva que São Paulo e Ituano tentam chegar a um acordo. A primeira proposta do São Paulo foi recusada, o tricolor voltou com uma segunda oferta e o Ituano sinalizou com um sim. Só que o time de Itu quer garantias bancárias de que o tricolor vai conseguir honrar com os compromissos. Fama de mal pagador do São Paulo já vingou no mercado. São Paulo que deve, por exemplo, para o Deportivo Maldonado pela compra do Caleri, São Paulo que não pagou tudo o que devia ao Atlético Goianiense pela aquisição do Wellington Rato, e eu estou falando de duas contratações da temporada de 2023. São Paulo que deve 2 meses de direitos de imagem a seus atletas. Se o tricolor conseguir garantias bancárias, o Bernardo Chapo será contratado. Caso contrário, São Paulo vai precisar usar de sua lábia para convencer o Ituano a liberar o jogador. Vale a lembrança de que o São Paulo acaba de fechar com outro jogador do time de Itu, Raí Ramos, lateral direito, custou bem pouquinho, algo na casa dos R$350 mil. Tricolor que também está na briga pelo Jamerson, daqui a pouco eu vou falar sobre o lateral esquerdo do Guarani e também sondou Matias Rojas, meio atacante do Racing. Esse o São Paulo praticamente já descartou por entender que não terá condições financeiras de concorrer com outros clubes brasileiros. O Vasco afirma publicamente que só busca um volante, mas no mercado anda bastante ativo. Contei nos últimos dias sobre o interesse do clube em David Braga, jogador que pertence ao Desportivo Brasil e atua no Atlético, é um meio atacante. Também revelei para vocês nessa terça-feira que o Vasco sondou a situação de Gabriel Barros, camisa 10 do Ituano, atacante de lado de campo. E o pessoal do Atenção Vascaínos trouxe mais uma informação. O Vasco sondou nas últimas horas o Santos em relação à contratação de Juan Seco. Esse atacante, centroavante, 21 anos de idade, não tem sido tão utilizado pelo Odair Hellmann na Vila Belmiro. E a ideia do Vasco é ficar com o jogador por empréstimo com opção de compra. Negociações estão avançando. Santos entende que pode ser um bom negócio e ainda pediu o Eginaldo na troca. O Vasco afirmou que não tem a menor possibilidade de liberar o Eginaldo e as tratativas estão em andamento, ao contrário do Lucas Braga, que foi outro alvo do Vasco, que é jogador do Santos nos últimos dias. Esse nome foi descartado logo de cara pelo pessoal do Peixe. Em relação ao Juan Seco, pode acabar rolando. Atleta que subiu ao time principal na temporada passada, soma 37 partidas e 5 gols pelo time profissional, chegaria para ser reserva do Pedro Raul. Quero te ajudar a entender agora por que o Red Bull Bragantino não aceitou a proposta do Palmeiras para a aquisição de Arthur. Vários veículos de comunicação cravaram durante a terça-feira que o negócio estava fechado, que o Arthur já era jogador do Palmeiras. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa terça e também na live
que não havia acordo. Muita gente me xingou, duvidou, até que o Red Bull Bragantino divulgou uma nota no início da noite afirmando o seguinte, abre aspas, o Red Bull Bragantino vem informar que não existe nenhum acordo sacramentado sobre a saída do atacante Arthur. Ele segue à disposição do técnico Pedro Caixinha para o amistoso dessa quarta-feira contra o Cruzeiro, fecha aspas. Por que eu tinha tanta convicção de que não havia acordo? Porque por volta de 5h15 da tarde eu conversei com o Thiago Escuro, que é o CEO do Red Bull Bragantino, para saber se os clubes haviam se acertado. E o Escuro afirmou que não, que o Red Bull Bragantino não havia aceitado a última oferta do Palmeiras. Vamos aos números. Primeira proposta do Palmeiras ao Red Bull pelo atacante foi de 8 milhões de euros. Red Bull disse que quer 10 milhões de euros. Palmeiras esperou alguns dias e ofereceu 8 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em bônus. Red Bull Bragantino voltou a dizer não, quero 10 milhões de euros ou não sai negócio. Red Bull sabe que a pressa é do Palmeiras. Afinal de contas, a janela de inscrições se encerra de segunda para terça-feira da próxima semana. Quem está forçando a negociação é o Arthur e seus representantes. O jogador revelado no Palmeiras tem toda a vontade do mundo de voltar ao Allianz Parque, mas ninguém no Red Bull Bragantino parece muito preocupado com essa pressão. E já foi avisado ao Palmeiras que se não melhorar a oferta, não vai sair negócio. Nicola, você acha que o negócio pode melar? Não. Acho que no final das contas os clubes vão acabar se acertando, a diferença não é tão grande. A gente está falando de 2 milhões de euros. Se o Red Bull baixar um pouquinho e o Palmeiras melhorar sua oferta em pelo menos 1 milhão de euros, o acordo pode acabar saindo, imagino que nas próximas horas, com uma nova oferta do Palmeiras. O martelo seja batido, o Verdão, que já anunciou a contratação de Richard Rios e espera com o Arthur encerrar o ciclo de reforços nessa janela de transferências na metade do ano. O Palmeiras vai atrás de um volante para o lugar do Danilo. O Alan, que pertence ao Atlético Mineiro, segue sendo o grande alvo. Ah, só um detalhe importante. Red Bull Bragantino sabe que o Palmeiras tem condição financeira de fazer um investimento mais alto do que esses 8 milhões de euros. É que chegou ao ouvido do pessoal do Red Bull Bragantino que no Luiz Araújo, atleta do Atlanta United, o Palmeiras chegou a oferecer mais do que os 8 milhões de euros, proposta próxima aos 10 milhões de euros. Então o raciocínio é mais ou menos esse. Se tem 10 milhões de euros para pagar o Luiz Araújo, também tem 10 milhões de euros para pagar o Arthur. Bora falar sobre o lateral esquerdo, Jamerson, já virou novela, hein? Jogador do Guarani, que aguarda por uma definição para saber se vai jogar no Curitiba, no São Paulo ou no Santos. Na tarde dessa terça-feira, ouvi de um dirigente do Guarani que as propostas dos 3 clubes são parecidas, com um negócio de algo na casa dos 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos e que a resposta ficaria com o Jamerson. Nessa quarta-feira vai haver uma nova reunião entre o Palinha, o Jamerson, o Palinha é o empresário do Jamerson, tá? O ex-jogador do São Paulo. Vai haver essa reunião entre o Palinha, o Jamerson e dirigentes do Bugre para tentar chegar a um acordo. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Palinha, para falar a verdade, o papo foi durante a live. Liguei para ele, ele atendeu, coloquei no Viva Voz para todo mundo escutar. E o que o Palinha disse foi o seguinte, abre aspas, quem tem que decidir é o Guarani. Se dependesse do Jamerson, já tinha sido decidido faz tempo. Palinha acrescentou, trata-se do melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Ele é muito forte, regular e excelente no ataque, além de exemplar fora dos campos. Para completar, o Palinha afirmou que há 3 semanas que colocam ele cada dia num clube diferente. Curitiba, São Paulo, Santos, Internacional e Vasco, esses foram os times citados. Mas que apesar de todo o barulho, o Jamerson continua extremamente concentrado, treinando normalmente enquanto aguarda uma definição. A boa notícia é que essa novela deve se encerrar nas próximas horas e eu vou estar aqui para contar todos os detalhes para vocês. Bora fechar o vídeo para falar sobre Luan Pérez, zagueiro ex-Santos, que pertence ao Fenerbahçe, e Lucas Veríssimo, que atualmente joga no Benfica. Os 2 atletas brasileiros têm sido muito especulados por clubes daqui. Através de uma fake news, surgiu nessa terça-feira a informação de que o Luan Pérez estava perto de virar jogador do Bahia, negócio de 14 milhões de reais. Conversei com o Luan Pérez, que assegurou que não voltará ao Brasil. Ele afirmou que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, não joga desde o início de fevereiro e quer continuar no futebol turco. Ele defende a camisa do Fenerbahçe. Sobre Lucas Veríssimo, zagueiro que já foi do Santos e tem sido especulado em vários clubes brasileiros. Já o colocaram no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo e até no Cruzeiro. Teria sido um pedido do Pepa. Veríssimo hoje tem um salário bastante alto no futebol português. Isso sem falar no fato de ter custado 6 milhões e meio de euros. Mas o problema não é nem financeiro.
Conversei com o Paulo Pitombeira, que é empresário do Lucas Veríssimo, e ele me assegurou que o atleta não quer voltar ao Brasil, vai ficar no Benfica. Veríssimo passou um ano fora dos campos, se recuperando de uma lesão, passou por cirurgia no joelho. E quando ele volta, o Benfica numa fase espetacular, arrebentando no Campeonato Português e com chance de chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Qual é a estratégia do Veríssimo? Aguardar o fim dessa temporada. Ele sabe que vários atletas do Benfica estão valorizados, entre eles zagueiros, e podem ser vendidos. Diante desse cenário, o Veríssimo imagina que voltará a ocupar um papel de destaque no Benfica na próxima temporada. Não criem expectativas sobre Lucas Veríssimo no futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!